Bom dia. Sejam todos bem-vindos ao culto mensal de julho da Sagrada e Gloriosa Igreja Mundial do Messias Brasil. Os senhores estão bem? Estão bem? Estão todo mundo juntinho aqui, né? Está quentinho? Está melhor? Eu estou preocupado com as pessoas que estão lá atrás. Está frio, né? Por favor, se houver a possibilidade de fazer com que todos fiquem aqui dentro. Mais uma vez, eu estou muito grato, feliz por poder estar junto com todos vocês, irmãs e irmãos, sagrados membros aqui presentes, bem como aos muitos que estão nos assistindo online. Em nome do Messias, que una Meixo Sama, gostaria de agradecer ao Senhor Deus, nosso Pai Celestial, que por intermédio da autoridade de Kyosho Sama e do Masaki Sama, nos permite servir em sua sagrada obra de salvação e realizar esse auspicioso culto no dia de hoje, junto a todos os nossos antepassados, a toda a humanidade e a todas as existências. Não podemos nos esquecer que o que mais devemos prestar atenção é que quem está realizando este sagrado culto é o Senhor Deus. É Deus, que está vivo no paraíso, que existe no centro da consciência de cada um de nós. Como Deus está nos permitindo realizar este culto aqui na Terra, aqui nesta igreja, isso é motivo de imenso e profundo respeito. É Deus que está fazendo esse culto. Nós estamos na presença do Senhor Deus, do Pai, através da autoridade de Kyosho Sama e do Masaki Sama. Esse culto de hoje, o nosso sagrado culto, ele não é realizado por nossa causa, nem realizado para a gente. Este culto está sendo realizado para que Deus se manifeste. A cerimônia litúrgica deste nosso culto de hoje é uma obra de salvação de Deus. Quando nós oramos, quando nós entoamos, cantamos as canções, essa parte da liturgia é uma obra da salvação de Deus, na qual Ele reúne todos nós, todos os nossos antepassados no seu paraíso, e recebe o sentimento, o pensamento, todas as nossas emoções, tudo que se passa dentro da gente, tudo que está acontecendo na nossa vida, Deus recebe. Por isso que Ele permite que realizemos o culto. O senhor está entendendo? É um grande e sagrado momento. Participar dos cultos é fundamental na nossa vida. Por que eu estou falando isso? Porque é isso que Kyosho Sama está sempre nos ensinando, não é não? Isso não é palavra minha. Isso é o que Kyosho Sama nos ensina. Creio ser necessário, né, que nós, seus sagrados membros, reconheçamos isso. Esse sentimento, esse pensamento, essa postura de fé, esse sonem, né, de se encontrar com Deus, de entregar tudo nas mãos de Deus, é importante quando participamos dos cultos de nossa igreja. Não só aqui na sede, mas nos cultos nas igrejas, no culto aqui da Grande São Paulo, no culto das igrejas em todo o Brasil. Quando realizam os cultos nas igrejas físicas e não físicas, quando os cultos são realizados também na casa do Senhor, nos seus grupos. Esse sentimento, isso alegra Meixo Sama. Isso alegra Meixo Sama. Eu preciso me encontrar com Deus.
Eu preciso estar perante que o Sama e o Masak Sama. O Senhor, Deus, o nosso único e verdadeiro Pai, através de sua sagrada respiração, inspiração e expiração, respiração e inspiração, nos cria e nos educa, para que possamos nascer de novo como seus verdadeiros filhos, Messias, Cristos, e assim vivermos a vida eterna. Precisamos recordar sempre dessa verdade, que é a vontade do Pai. Deus respira, e a vontade dele é que eu nasça de novo, que eu me renove, que eu me torne seu verdadeiro filho. Eu preciso me lembrar disso. Eu preciso me recordar disso. O Senhor Deus está vivo. E Ele vive no paraíso que existe dentro da consciência de cada um de nós. Dentro de todos os seus filhos. Dentro de todas as suas filhas. Sem exceção. Vivemos em um mundo em constante mudança, não é mesmo? Está constantemente mudando. Basta ver os noticiários, basta ver as redes sociais, está constantemente mudando. E nessas mudanças, né, surgem vários desafios, desafios diários que muitas vezes, nos levam ao cansaço. Puxa vida, a frustração, caramba, a preocupação, ao desânimo. E as dúvidas, muitas dúvidas em nossas vidas. Essas mudanças, não é isso? O mundo em que vivemos está constantemente nos causando esses sentimentos, esses pensamentos. Mas essas mudanças também levam com que, sem nos aperceber, ou as pessoas não perceberem, o cinismo em relação à missão da religião. Hoje em dia, o ser humano acha que religião não é necessária, que não é importante. Existe, devido a essas mudanças que ocorrem, esse sentimento brota. As mudanças, essas constantes mudanças, elas fazem com que muitas pessoas, né, passam a não respeitar, a não crerem mais em Deus. Não é não? As pessoas não acreditam que Deus existe. Não conseguem perceber isso, ou não conseguem entender. Porém, nós, sagrados membros, não podemos nos esquecer que são nesses momentos que o Senhor Deus, nosso verdadeiro Pai, nos convida à transformação interna, à mudança de nosso sentimento, de nosso pensamento, de nosso sonem, a nossa renovação. São nesses momentos que Ele nos acolhe e nos guia ao nascimento de uma fé completamente nova e pura. Esse é o grande amor de Deus. No momento em que estamos passando maiores dificuldades, no momento em que estamos cansados, no momento em que estamos desesperançosos, é nesse momento que Deus está nos acolhendo. Esse é o momento mais sagrado que existe. Deus utiliza esses momentos de angústia, quando deparamos com sofrimentos, com dificuldades, né? Ele utiliza esses momentos de incerteza como meios para a nossa transformação. Nós queremos resolver o problema, não é assim? Nós queremos acabar com o problema, nós queremos que ele deixe de existir. Nós queremos nos afastar das pessoas. Nós queremos lutar contra, né? Mas Deus utiliza isso como meios para a nossa transformação, para a nossa renovação, a renovação do nosso sonem, de nossa postura e atitude de fé.
não apenas como escape, mas como um caminho para nos despertar, um caminho de retorno à nossa verdadeira essência, a quem verdadeiramente somos, filhos de Deus, Messias. Isso a gente não pode esquecer. Essa é o grande desejo de Meisama. Isso foi o grande, é o grande desejo de Jesus Cristo. Renovar espiritualmente, desenvolver uma fé pura é, antes de tudo, mudar o nosso sonem, para podermos despertar a nossa consciência divina, a nossa alma, o Messias que habita dentro de cada um de nós. Renovar espiritualmente é desenvolver uma fé pura. Renovar espiritualmente e desenvolver uma fé pura é começar a viver com determinação, com objetivo, com propósito, buscando, através do nosso esforço e prática, focar na realidade de Deus, que tanto que o Sama e o Masaki Sama nos ensinam. Renovar espiritualmente é focar na realidade de Deus. Eu estou me renovando. Você está focando na realidade de Deus ou continua apenas focando na realidade do mundo? No que é melhor para você? Renovar espiritualmente é deixar de focar apenas nessa limitada realidade do mundo, né? Que nós aprendemos, que nós fomos educados, que nós educamos também nossos filhos. É deixar de viver no automático, né? A gente vive no automático. A maioria das pessoas hoje em dia vive no automático, governado pelo nosso antigo eu, influenciado pela essa nossa consciência humana, esse nosso ego, né? Desde cedo somos programados a nos tornarmos seres humanos bem-sucedidos, centralizando somente naquilo que é conveniente, né? Que é conveniente nisso, que é favorável a nós mesmos. Nós, desde pequeno, não somos ensinados a respeitar, a seguir, a focar na realidade de Deus. Quanto mais você progredir, melhor. Mais você se tornar uma grande pessoa, melhor. Renovar espiritualmente é dar uma guinada de 180 graus. É dar uma guinada de 180 graus em nossa vida. E através da mudança do nosso sonem, perceber e acreditar que não somos apenas um corpo, né? Esse corpo físico, onde a vida termina com a morte. Mas todos nós, cada um dos senhores, cada um de nós somos uma centelha divina. Somos alma, seres divinos, Cristos, Messias, criados por Deus, com propósito do amor. O momento em que a gente vê uma pessoa que está sofrendo e vê nessa pessoa que ela é uma alma, que ela é um Cristo, que ela é um Messias, que está cumprindo uma missão, essa pessoa consegue se transformar. Enquanto nós vemos ela como humano, simplesmente humano, que erra, que falha, ou que fez coisas erradas, ou que está sofrendo, ou que está doente, não muda. Vocês não estão entendendo? Para nós que acreditamos e seguimos os passos de Meishu Sama e de Jesus Cristo como nossos modelos, dar uma guinada de 180 graus é buscar, objetivar, melhorar sempre, melhorar sempre, melhorar. Melhorar a minha consciência divina. Melhorar a minha vontade de querer servir a Deus. Independente do que aconteça. Melhorar. Eu preciso servir mais. Eu preciso agradecer mais. Quanto mais sólida e pura nossa fé em Deus for,
quanto mais aprofundamos nossa fé em Jesus Cristo e em Meixo Sama, mais precisamos nos tornar seres novos. Seres novos. Eu preciso me renovar. Ontem eu estava vendo uma postagem, acho que no Instagram, uma pessoa falando, reclamando de tudo, já com bastante idade, dizendo que não acredita em Deus. Né? Então, ao ver aquilo, eu pensei, né? Se nós não nos renovarmos, se nós não queremos não renovar, a gente continua mesmo, sabe? Deus está constantemente renovando, avançando, transformando tudo em novo, a cada instante. Nós também precisamos. Antes do último breath, Deus nos dá a chance de nos renovar. A respiração. Eu estou com 70, 80, 60, 50, muito tempo para renovar. Renovar, para mim, é começar a acreditar cada vez mais, se entregar cada vez mais, confiar cada vez mais, respeitar cada vez mais a Deus. Precisamos querer melhorar. Está me ouvindo bem? Posso falar mais baixo ou mais alto? Vocês regulam o som. Hã? Tá bom? Não precisa aumentar mais o som, não? Não. Vocês não estão dormindo, não? Não. Ninguém está dormindo com esse friozinho aí, não? Então tá bom. Sabe, a gente precisa querer melhorar. Precisamos querer servir o Pai. Melhorar é querer servir o Pai. Melhorar é querer servir o Pai. Precisamos querer colocar Deus como prioridade na nossa vida, sabe? Esse está o segredo da nossa felicidade. Esse aí reside o segredo da nossa paz. Precisamos colocar Deus como prioridade na nossa vida e corresponder à sua vontade. Esse é o segredo da felicidade. No processo de nossa renovação, um ponto-chave é o reconhecimento de que nós e nossos antepassados nos desviamos de Deus. Ignoramos e desrespeitamos o Senhor Deus. Precisamos reconhecer isso, viu? Quer renovar? Reconheça que eu preciso reconhecer. Eu ignorei Deus no passado, viu? Eu desrespeitei. Tanto eu ignorei, como me afastei, como desrespeitei, que me apossei da minha consciência, da nossa alma. Eu me apossei de minha alma, da nossa respiração, da vida da gente. E tudo nela. Achamos que tudo é nosso, que pertence. Meu filho, minha casa, meu futuro, meu estudo, meu carro, minha família, minha igreja. Não. Nos apossamos como se fossem coisas que pertencem a nós, ou que foram criados por nós próprios. Sabe, a gente precisa reconhecer, talvez eu não sei os senhores, mas eu preciso, que em determinado momento da minha vida, Pai, eu desrespeitei o Senhor, viu? Desrespeitei. Eu ignorei o Senhor, viu? Precisamos reconhecer isso. Isso é importante para a gente mudar. Uma pessoa, quando ela
comete atos errados, quando ela pede a Deus, puxa vida, me perdoe, eu desrespeitei, o Senhor me perdoe, muda. Não é assim? Quando ela não reconhece, ela continua desrespeitando e agindo, viu? Não muda. Não muda. Para que nossos antepassados reconheçam que eles se afastaram, ignoraram, desrespeitaram, precisamos que nós façamos isso. Os senhores estão entendendo? Isso é salvação de antepassado. Um outro ponto-chave é o reconhecimento que foi graças ao ilimitado amor de Deus e de sua grandiosa misericórdia que todos nós, nossos antepassados e toda a humanidade, fomos perdoados de todos os pecados do passado, presente e futuro, através do sangue expiatório que seu Filho, Jesus, derramou por todos nós. Nós reconhecíamos isso? Nós vivenciamos essa verdade? Isso não é verdade. Isso é verdade, viu? Porque Meishu Sama foi o primeiro a reconhecer isso. Nós que seguimos Meishu Sama, precisamos ter ele como nosso modelo e reconhecer que o que se faz hoje na Igreja Mundial do Messias é a transmissão, é o compartilhar da verdadeira essência do que Meishu Sama espera de nós. Os senhores hoje ouviram os trechos da Bíblia, não ouviram? Não é importante, ainda mais saber que Kyosho Sama, que o Masaki Sama, prepararam eles para nós. Que nessa leitura da Bíblia está sendo realizada essa união, não é isso? Essa atuação, em consonância estamos agindo, né? Atuando em consonância com os cristãos. Ainda mais saber, puxa, aqui o Sama que leu esse trecho, não, Meishu Sama leu esse trecho da Bíblia. E ele está, olha, estudem isso durante esse mês. Não ignorem, viu? Não desrespeitem a Bíblia, viu? Não desrespeitem a Bíblia. Meishu Sama fala, eu lia, eu estudava, eu respeitava. Precisamos reconhecer, acreditar e sentir gratidão pelo perdão de Deus é fundamental. É fundamental para a nossa renovação e para a transformação do mundo. Se a gente não acredita que nós fomos perdoados por Deus, nada muda. Não perdoamos. Não mudamos. Ao vir nesses cultos sagrados da nossa igreja, Meishu Sama estava, olha, é importante que vocês reconheçam que vocês, cada um de vocês, seus antepassados, foram perdoados pelo sangue expiatório que o Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo, expiou por todos nós. Nós temos que sentir isso. E temos que ensinar os cristãos sobre isso. Mais do que ninguém. Se reconhecer isso, o mundo começa a mudar. Ainda mais um ponto nesse nosso processo de renovação. Querer renovar, né? A gente não pensa, eu quero renovar minha aparência, eu quero renovar a minha forma física, eu quero renovar o meu armário, eu quero renovar a minha casa. Porque nós nos alegramos, né? Sentimos uma nova energia. Nós precisamos nos renovar também. Precisamos nos renovar espiritualmente. Então, ainda mais um ponto, né? Nesse processo de renovação, desse nosso despertar para Deus,
que é o reconhecimento das nossas sombras. Nossas sombras. Sombras como orgulho. Preciso reconhecer, eu sou orgulhoso, viu? Poxa vida. Sou baixinho e orgulhoso. Sou orgulhoso. Tenho orgulho. São sombras minhas. E não é que... Tem hora que eu estou bem calminho, bem humildezinho, mas quando entra a luz de Deus, aparece minha arrogância. Eu posso me esconder, mas se Deus me iluminar, aparece quem eu sou. Não é assim? Aparece, viu? É só Deus iluminar. Olha essa sua sombra, olha esse orgulho, egoísmo, mágoas antigas, traumas. Aparecem traumas que tivemos. Inveja, vingança, sentimento de vingança, descaso, intolerância, sentimentos de inferioridade ou superioridade. Aparecem, viu? Essas sombras aparecem. E outros sentimentos e pensamentos que surgem dentro de nós. Na nossa mente, eles aparecem, viu? Eles existem. Existem. Todos nós temos. Eles aparecem mais ou menos de acordo com a intensidade da luz de Deus. É importante saber que retornar todas essas sombras. Não adianta, né? Mas o presidente Santos é metido. Não, eu não sou. Não, está parecendo. Eu preciso retornar isso a Deus. Você reclama. Não reclamo. Não, que isso, eu reclamo. Eu preciso entregar esses sentimentos que geram essa reclamação a Deus. Não adianta querer se proteger, lutar, achar que não. É importante retornar às sombras, né? Às vezes vem sentimentos, a gente, de frustração, de irritação, de achar que estamos sendo enganados, que isso são sombras. Essas sombras e sentimentos, pensamentos, né? Precisamos retornar a Deus através de nossa oração, através do nosso sono de entrega. Como é que o Senhor nos ensina? Reconhecê-los. Poxa, eu fiquei tão irritado com aquela pessoa, eu falei coisa que não devia falar, eu vou lá e peço desculpa para ela. Vai se irritar de novo, vai acontecer de novo, vai acontecer de novo. Hoje eu chutei o pau da barraca e falei besteira. Vai ficar assim, viu? Puxa vida, Deus, entrou luz. Eu não reconheço isso, mas eu entrego esses sentimentos. Por favor. Eu estou nervoso, eu não sei o que vai acontecer com a minha saúde. Eu fui fazer um exame, apareceu uma coisa que não é boa. E agora? Esse medo, esse temor, olha Deus, eu estou preocupado. Estou com medo. Estou desesperançoso. Eu não sei o que vai acontecer. Isso é sombra, sentimentos, pensamentos que surgem. Que o Sama fala. Uma Saksama diz, olha esse sentimento, entrega. Puxa vida, Pai, que seja feita a vossa vontade. Estou preocupado,
Estou sentindo isso, estou sentindo isso. Estou passando por isso. Esse ato de entregar, de retornar a Deus através do nosso sonem, através da nossa oração, não é um sinal de fraqueza, não, viu? Muito pelo contrário, é um sinal de coragem espiritual, de força espiritual, um sinal de humildade, de obediência e do sincero desejo de querer servir a Deus, de querer ouvi-lo, de querer corresponder à sua vontade e de agradá-lo, viu? Presunção não é o que eu faço para os outros. Arrogância não é a maneira como eu interajo com os outros. A arrogância maior está entre a gente e Deus, viu? A presunção maior, o desrespeito maior, existe entre o homem e Deus. Por isso que existe a presunção, a arrogância, o conflito material. Então, a questão, né, dessa minha saudação de hoje é como é que se dá essa renovação? Né? Como é que eu posso renovar? Como é que eu posso, né, me transformar? Como é que ocorre essa transformação? Ela começa com a mudança do nosso sonem. Primeiro, com a aceitação. Aceitação é acceptance, aceitar, aceitar, aceitar esse sonho de aceitar de que tudo o que vivenciamos em nossa vida está sendo feito e utilizado por Deus para o nosso despertar. Quanto menos eu aceito o que Deus me dá, mais eu reclamo. Quanto menos eu aceito a vida que Deus me deu, mais eu sofro. Quanto menos eu aceito a purificação que Deus está me dando, quanto mais eu luto contra ela, mais eu esmoreço, mais negativo eu fico. Aceitação do que Deus nos concede. Esse sonem é importante. As pessoas querem mudar as suas vidas, mas não aceitam o que Deus está dando. É impossível se transformar se não conseguimos aceitar o que Deus está nos concedendo agora. Sabe quem não aceita a vontade de Deus? O nosso ego. O nosso gar. A nossa consciência humana. Ela só não aceita, ela não respeita a vontade de Deus. Então, aceitar, ter esse sono, isso está acontecendo. Esse problema que eu tive em casa, esse problema que está tendo na minha casa, esse problema que está tendo no meu trabalho, esse problema meu de saúde, esse problema que está tendo no mundo hoje, né, está sendo feito e utilizado para Deus para me despertar. Despertar. Despertar a nós, me despertar para quem verdadeiramente somos. Despertar para nascermos de novo como verdadeiros filhos de Deus. Como Messias, como Cristo. A gente pensa que Deus faz as coisas para mudar o mundo. Ele faz as coisas para mudar a gente. Para nos despertar. Não é mudar, despertar, né? Despertar. Despertar. Por que a Igreja Mundial do Messias fala essas coisas? Porque era isso, foi o maior desejo de Meisama, despertar a humanidade para que o paraíso terrestre possa ser concretizado, não é assim? Sem despertar, não existe, não vai existir só, não vai existir paraíso na Terra. Então, esse primeiro ponto, essa mudança do nosso sono, não é isso? Aceitar. Aceitar.
Aceitar. Aceitar. Preciso aceitar o que Deus está me dando. Preciso aceitar a vida que Deus está me dando. Ah, mas se você aceitar, não vai mudar. Se você não aceitar, é que não vai mudar. Está entendendo? É diferente. É diferente. Eu quero assim. Eu não aceito isso que Deus está me dando. Não vai mudar. É que Deus está nos castigando. Ele está querendo nos despertar o tempo inteiro. Depois da aceitação, vem o desejo consciente e sincero de mudança de nossa postura de fé. Nós, como religiosos, né, precisamos ter uma postura de fé pura. Né? E tomamos a decisão. Eu preciso mudar a postura de minha fé. Até hoje eu tinha uma fé onde eu usava a igreja, eu usava a Meisama, eu usava Jesus para o meu benefício. Para as minhas coisas, para o que eu queria, para que Deus e Meisama satisfizesse a minha vontade. Observem bem, a maioria das pessoas que nos envolve uma fé verdadeira, como fica a família? Ninguém pensa, tem gente que fala, eu ajudei aquela pessoa tanto, hoje ninguém me ajuda. Eu fiz tanto aquilo e hoje ninguém faz isso. Olha, meus filhos são isso ou aquilo. Porque não desenvolvemos esse sentimento de fé pura, né? De focar na realidade de Deus. Quanto mais a gente foca na realidade de Deus, mais coisas acontecem. Opa, tem que voltar para a câmera. Tem que voltar. Tem que voltar. Quanto mais focamos na realidade de Deus, quanto mais queremos servir a Deus, mais Ele nos agracia. Quando nos rendemos ao Pai, né, em inglês, a palavra we surrender, né, usa surrender to God. Né, surrender to God. Surrender. Significa você se render a Deus. Surrender acabou, né? Vocês foram pegos numa guerra, não tem mais para onde correr. Eu não tenho mais para onde escapar. Então, surrender. Ou seja, se rendam. Assim, se rendam. Se render a Deus. Quando nos rendemos ao Pai Celestial e nos arrependemos, quando com coragem e obediência retornamos e entregamos o nosso pensamento, sentimento, é aquela situação que surge nas mãos dele. Tudo é iluminado, purificado e renovado pela sua grandiosa luz. A gente passa a ter paz naquele momento. Sem se render, ficar fazendo troca com Deus, não nos dá paz. Abusar do poder de Deus não transforma a nossa vida. Se render, Pai, eu não sei mais o que fazer. Eu me entrego ao Senhor, me perdoe. Essa oração é mais poderosa de qualquer jorei feito com a mão levantada. É mais poderoso de qualquer dedicação, de tudo que a gente faz. Esse é o poder do som. Nessa hora, nós nos tornamos seres divinos. Meixo Sama fez isso. Ele escreveu nos seus salmos
essa sua postura? De forma prática para a gente, né, que somos sagrados membros dessa igreja, podemos dizer também que essa nossa renovação ocorre quando a gente passa a aceitar e a nos esforçar para vivenciar as três verdadeiras colunas da salvação. Né? As verdadeiras três colunas da salvação. A oração, a alimentação e a canção. Quando a gente, de forma prática, começa a se esforçar, ou seja, eu estou querendo me renovar. Eu estou querendo seguir o que Meixo Sama espera que eu faça. Não, eu quero continuar fazendo o que eu fazia, o que me ensinaram lá atrás. Eu quero continuar fazendo isso, porque foi isso que Meixo Sama falou lá. Não, Meixo Sama está falando agora para a gente, através de Kyo Sama. Façam isso. Pratiquem. Se esforcem para praticar a alimentação vegana. Procurem cantar, louvar a Deus. Utilizem o sono, a maior graça que Deus nos concedeu, para retornar a Deus todos os nossos sofrimentos. As verdadeiras três colunas da salvação, o estudo das sagradas palavras de Kyo Sama e do Masaaki Sama, a distribuição desses novos panfletos de nossa igreja, elas são ferramentas, viu? Que correspondem à vontade e ao desejo de Meixo Sama. São ferramentas que Meixo Sama nos deu para nós corresponder à vontade dele. Pois essas práticas, né? Essas ferramentas nos ajudam a servir e a ligar ao Pai. Não é para mim receber graça, não. Eu já recebo tanta graça. Receber a maior graça de Deus é poder servi-lo através dessas práticas. Mas essas práticas, elas nos ajudam a manter nossa conexão com Deus forte e viva. A alimentação, a canção, a oração, a entrega através do sono, o esforço que a gente faz para distribuir os panfletos da igreja, elas ajudam a purificar nossos sentimentos e pensamentos. E assim nos transformam em pessoas paradisíacas, viu? Essas práticas, por isso que a alimentação vegana é difícil. É. Para mudar. Estou ajudando também a limpar minha garganta, eu estou um pouquinho meio gripado. Vocês não acham, não? Por que Deus agora, Ele faz isso? Por que Ele está querendo que a gente mude minha alimentação? Eu que sempre fui carnívoro, que adorar. Por quê, hein? Para a gente acordar. Para a gente acordar. Para a gente focar na realidade dele. Através da alimentação carnívora, muitas doenças surgiram. Muitas pessoas sofrem. Nos tornamos pessoas irritáveis, cansadas, impacientes, doentes. Precisamos mudar. O sentimento de Kyo Sama, né? A gente pensa que, né, uma vez eu fazendo isso, eu mudando, eu fazendo todas essas coisas, então eu já vou nascer logo como filho de Deus?
Também não viu. Por quê? Porque nossa transformação espiritual, o nascer de novo como filho de Deus, não é um evento único, não viu? Não acontece uma vez. Mas é um processo contínuo. A gente tem que estar continuando fazendo. Passo a passo, passo a passo. A cada milagre e a cada graça que recebemos, bem como a cada dificuldade, a cada desafio, a cada diversidade que enfrentamos, é uma dádiva. Uma bênção de Deus. Os senhores podem pensar que não, né? Mas por detrás da doença existe um grande milagre. Por detrás da dificuldade financeira existe uma grande bênção. Por detrás do conflito existe algo muito especial que Deus está querendo oferecer. É uma dádiva, é uma bênção de Deus para nos despertar, para nos formar e nos criar através do seu grandioso e ilimitado amor. Esse é o sentimento de Kiyosama. É isso que o Kiyosama, não é isso? Está nos ensinando. Antigamente, na antiga igreja, não. Tem que parar, hein? Está purificando? Tem que parar com essa purificação. Falávamos que era purificação, mas estavam doidos para acabar com aquilo. Não é assim? Não, tem que fazer donativo aí para acabar com essa sua pobreza, hein? Não é assim? Tem que fazer limpeza lá, limpeza do banheiro para acabar com essas suas máculas. Não era assim? Não era assim? Nós vivenciamos isso. E esquecemos que Deus estava utilizando, que Kiyosama queria, olha, isso aqui é para você voltar seu coração para Deus. Para despertar para Deus. Para servir ao Pai. Aí recebíamos uma graça através dessa... Aí usávamos isso para receber mais graças, mais graças, mais graças. Não é assim? Graças ao amor de Deus que o Kiyosama nos despertou. Puxa vida, Pai. Me perdoe por agir, por vivenciar, por não entender esse ponto antigamente. Mas eu lhe agradeço por me trazer para a sua igreja e estar me salvando. Vou agir assim daqui para frente. Vou vivenciar cada situação como uma grande bênção, como um grande milagre, para me despertar, para mim servir o Senhor. Essa postura nós temos que ter, viu? Não é falar mal, nem criticar quem ainda está nesse nível, você está entendendo? Mas precisamos entender, puxa vida, olha a mudança que eu passei a ter. Eu só vi a coisa desse tamaninho assim, ó. Hoje Kiyosama, Masaaki Sama, abriram. Não acha, não? Por isso que esse sentimento de Kiyosama, esse é o sentimento de Kiyosama, eles estão sempre nos transmitindo essa verdade, né, de Meishu Sama, a verdadeira essência das sagradas palavras de Meishu Sama. Eles estão querendo transmitir isso constantemente ao mundo inteiro. Por isso que o Masaaki Sama está hoje em Portugal. Depois ele vai à África. Assim, no Japão. Todos nós precisamos também transmitir esse mesmo ensinamento, esse amor transbordante de Meishu Sama que estamos aprendendo com o Kiyosama e com o Masaaki Sama, para o maior número possível de pessoas. Precisamos querer transmitir, precisamos querer falar o que nós estamos vivenciando nessa igreja. O que eu aprendi depois que eu vim para essa igreja. Até hoje eu vou falar uma coisa para vocês. Ninguém
ninguém transmitiu sobre o desejo de Meisama de trabalhar e atuar em consonância com os cristãos. Ninguém. Ninguém. Até hoje, ninguém transmitiu sobre esse desejo de Meisama. O senhor não sabia disso antes? Não, não é isso? Ninguém. Não é não? Eu também não sabia. Até hoje ninguém transmitiu a verdade de Meisama sobre a dieta vegana. Os senhores sabiam? Alguém tinha transmitido para os senhores a importância da dieta vegana que Meisama tanto falou? Não, não é isso? Ninguém sabia. Até hoje ninguém transmitiu a verdade de Meisama sobre a oração, o poder da oração voltada para Deus, da atuação do poder do sonem e da importância da canção no louvor a Deus. Falavam isso na igreja? Não, né? Teve um momento em que falou de sono, mas sono é para mim poder receber as coisas. Não é para mim poder alegrar o Pai, servir ao Pai. Não era assim? O sono que a gente ensinava é para eu conseguir as coisas. Para eu ter mais. Para eu conseguir mais. Só quem trouxe essa luz para a gente, essas verdades divinas, que Meisama tanto queria que nós entendêssemos, que nós praticávamos, foi que o Sama e uma Saksama, sabe? Não é não? Sim. Não é? Sim. Olha como eles sofreram, viu? Para fazer com que nós entendêssemos essa vontade de Deus, essa vontade de Meisama. Somente que o Sama e o Saksama estão na posição de dizer qual é a vontade, qual é a verdadeira vontade de Meisama. Mas ninguém. Só eles. Que o Sama e o Saksama estão na posição e têm autoridade de dizer o que é a vontade de Meisama é essa. A vontade de Meisama é que os senhores, que toda a humanidade passe a se alimentar da alimentação vegana, porque isso vai acabar com a doença no mundo. Isso vai fazer com que as pessoas se relacionem bem. Somente que o Sama e o Saksama estão na posição e têm autoridade de dizer qual é a vontade de Jesus nesse momento. Ah, é? A vontade de Jesus Cristo para nós é transmitida através da autoridade de que o Sama e do Saksama. Somente o Saksama está na posição de nos transmitir o Saksama, hein? E dizer que a vontade de Jesus Cristo que Meishu Sama revelou é essa. Eu vou repetir isso, hein? Somente o Saksama está na posição de nos transmitir e dizer que a vontade de Jesus Cristo que o Sama revelou é essa. Somente ele está na posição de nos transmitir e dizer que a vontade de Meishu Sama, que o Sama revelou, é essa. Precisamos entender bem esse ponto cada vez mais daqui para frente, viu? Precisamos entender isso. Eles estão na posição outorgada por Deus para nos dizerem, para nos ensinarem isso. A verdade é que nós fomos salvos da fé da igreja messiânica, que não aceitava a verdade de Meisama. A verdade é essa. Essa verdade de Meisama, eles não aceitaram. Por isso que não aceitaram que o Sama. Não aceitam
que o Kikyo-sama fala é o que Mei-sama fala. Não aceitam que Kikyo-sama está vivo dentro de Kyo-sama. Que ao expulsarem Kyo-sama, eles expulsaram o Meixo-sama da igreja. Ah, é duro. Eu tenho amigos e parentes da igreja messiânica. Mas essa é a verdade. Dói. Mas é a verdade. Mas devemos reconhecer, viu, meus irmãos e minhas irmãs, que ainda arrastamos dentro da gente o sentimento que a existência de Meishu-sama está separada da existência de Kyo-sama e do Masaki-sama. Que Meishu-sama, Kyo-sama e Masaki-sama estão separados um dos outros. A gente arrasta ainda muitas vezes isso, viu? Na verdade, ao falarmos que o Sama nos disse isso, estamos falando, Meishu-sama nos disse isso. Os senhores estão entendendo? Ah, não, que o Sama está falando isso, mas Meishu-sama, não existe isso. Nunca existiu quando Meishu-sama era vivo. Nunca existiu. Por isso que Meishu-sama foi quem criou, quem estabeleceu, quem revelou o trono de Kyosho. Para que ele continuasse, através de seus Kyosho, de seus representantes vivos na Terra, continuar a transmitir a vontade de Deus. Ao falarmos, Masaki-sama está nos ensinando isso, estamos dizendo, Meishu-sama está nos ensinando isso. É a mesma coisa. Expressar o nome Kyosho-sama e Masaki-sama é o mesmo que expressar, que estamos expressando o nome de Meishu-sama. É o Masaki-sama que vai vir em novembro? Isso aqui é Sagradas Palavras de Masaki-sama? É. Mas é Sagradas Palavras de Meishu-sama, viu? A mudança na liturgia da igreja é vontade de Kyo-sama do Masaki. Não, isso é vontade de Meishu-sama. Esse é o maior respeito para com Meishu-sama. Não há um mínimo de separação entre eles. Não existe separação entre Meishu-sama, Kyosho-sama e Masaki-sama. Não existe. Eles coexistem entre si. Isso é o que eu acredito. Os senhores acreditam nisso? Então precisamos transmitir isso às pessoas, não é mesmo? Sim. Precisamos. Precisamos tirar aquele lenço. Não só o lenço, aquela roupa que está deixando as pessoas assim. Ninguém quer falar mais de Kyo-sama. Precisamos tirar isso, viu? No dia 8 de junho, no dia de Pentecostes, foi realizada, não é isso? A auspiciosa cerimônia de consagração do solo sagrado do fogo de Meishu-sama no Japão. Foi quase um mês atrás. Né? A cerimônia de consagração ela ocorreu 3 dias após a instituição. Isso? E início oficial de nossa igreja. Não foi? Qual o termo que se usa que eu acho bonito? Isso. A igreja, no dia 5 de junho, ela recebeu o registro como pessoa jurídica, como religião. Então ela passou a ser oficial. Isso foi 3 dias antes da consagração do solo sagrado do fogo no Japão. Sim? Pode bater palma. Tá vendo? Ou seja, no dia 5 de junho do mês passado, há quase um mês atrás, né? Hoje é dia 6, aconteceu
no mundo material, o verdadeiro nascimento da Igreja Mundial do Messias. A igreja surgiu. A igreja de Meiçama surgiu. O maior desejo de Meiçama surgiu. A sua igreja, a sua religião. Essa igreja nasceu. E com ela, o início da nossa missão. Surgiu a igreja. Meiçama permitiu, Deus permitiu que essa igreja fosse regularizada nisso. Surgiu agora. Deus permitiu para que nós possamos difundir o evangelho dessa sagrada igreja para o mundo inteiro. Nada nos impede. Nada. Com a realização desse culto de hoje, nós agora adentramos nessa segunda e importantíssima metade deste ano 2025. Assim? Julho já começa 6 meses restantes, assim? Para encerrar. Graças à autoridade e à permissão de Kiyosama, estamos nos aproximando ainda mais de recebermos a viagem missionária do Masaaki Sama e do milagre da realização da cerimônia de consagração do solo sagrado da água de Meiçama no Brasil. Isso vai acontecer agora, em novembro. Assim, nós entramos nessa fase. Deus permitiu que a igreja fosse reconhecida, que ela nascesse verdadeiramente como igreja de Meiçama. Permitiu a consagração do solo sagrado do fogo. E agora ela está preparando. Nesses últimos 6 meses, nesses últimos 4 meses que restam desse ano, essa importante missão para todos nós. Os senhores estão felizes? Estão ou não estão? Olhem. Olhem. Puxa vida. Deus nos escolheu, nos preparou, nos trouxe. De braço dado com Kyoshi-sama, com Masaaki-sama, fazer com que a vontade de Meiçama de Jesus possa ser realizada. Não. Olha a missão dos senhores. Puxa vida, eu estou quase chorando aqui. Não é não? Olha, uma pessoa fraca, cheia de defeito, que errou, que ainda erra, e mesmo assim Deus permite, me traz para essa igreja, para mim servir ao Pai, num momento crucial da obra de salvação da humanidade. Poxa vida! Os senhores estão se preparando para receberem uma Masaaki-sama? Então, os senhores estão se preparando para receberem uma Masaaki-sama? E se Deus permitir, se o Pai permitir, se Kiyosama nos permitir, que a consagração do solo sagrado da água possa ser realizada? Os senhores estão se preparando? Não está. Assim? Já estão prontos? Não, né? Mas já tomaram a firme decisão? Já? Os senhores tomaram a decisão do que eu gostaria de oferecer a Deus como expressão da minha gratidão. Tomaram a decisão de o que gostaria de retribuir por essa maravilhosa graça, bênção, que as nossas existências, que as nossas almas estão recebendo e vão receber em novembro? Os senhores estão se preparando? Sim. Se preparar. O que vai alegrar a Deus? O que vai alegrar a Meiçama? Eu vou daqui ao Rio, nós que estamos aqui. O pessoal do Rio vai do Rio a Itaburaí. O pessoal do Nordeste vai do Nordeste, do Norte, do Sul.
Os senhores que estão nos vendo, como vou me preparar? Como vou expressar essa minha gratidão a Deus? Quem vou levar comigo para encontrar com Meisama, para receber Meisama? Eu acho mais do que o ano passado, esse ano é fundamental. Esse ano é fundamental. Esse ano é importante. Esse ano é um ano importantíssimo no plano de Deus. E Ele reservou aos sagrados membros do Brasil a missão de preparar. Por isso que aconteceu muita coisa, viu? Essa vinda do Masaki Sama, essa vinda de Meisama ao Brasil. Tá bem? Então vamos nos preparar. Vamos agora nos empenhar, arregaçar nossas mangas nesses 4 meses. 4 meses só que temos, hein? 4 meses para fazer as nossas inscrições. Para convidar nossos amigos, convidar nossos irmãos e irmãs da Messiânica. Vem, poxa, vai ser bom. Pelo menos uma vez encontra com o Meisama vivo. Vocês vão hoje ao Japão, vão naquelas construções lá, mas que o Sama não está lá. Não é assim? Não tem mais vida. Vocês vão para ver os prédios. Vocês vão para ver aquilo que foi construído. Ou para valorizar o dinheiro que vocês deram. Precisamos querer encontrar com Meishu Sama vivo. Esse é o objetivo da fé. Encontrar com Deus. Se prostrar perante Ele. Querer renovar. Logo mais, nós vamos agora assistir ao vídeo do Masaki Sama, o vídeo número 17. Nós seguimos Meishu Sama, não o ser humano. Eu gostaria de, junto a todos vocês, receber essa importantíssima, ela é muito importante, mensagem, essa importantíssima mensagem, e refletir sobre ela. Eu gostaria que a gente... Ok. Masaki Sama está falando, então Meisama está falando. E gravar essas sagradas palavras no nosso coração, tá bom? Então, oro para que a luz, o amor, a sabedoria, a força e o conforto que existem no nome Messias, na palavra Messias, no nome Messias, se manifestem e floresçam dentro de cada um dos senhores, de seus familiares, de todos os seus amigos, e liderados por Kyosho Sama e pelo Masaki Sama, continuemos sendo permitidos a servir com paixão transbordante nesta obra de salvação completamente nova de Deus. Tá bem? Então vamos dar o nosso máximo daqui para frente. Vamos convidar as pessoas, vamos nos preparar. Muito obrigado a todos e tenham um abençoado mês de julho. Muito obrigado.